Tem horas que o coração pesa tanto que parece que não vamos mais aguentar seguir em frente. A vida segue seu ritmo, o mundo continua girando, as pessoas continuam caminhando, mas por dentro do seu ser, o peso é grande. O cansaço não é só físico, ele se instala na alma, faz o peito apertar e o pensamento se perder em meio às preocupações. Você sente que precisa seguir, precisa ser forte, precisa dar conta, mas a verdade é que nem sempre é possível. A pergunta é: até quando você vai tentar segurar sozinho o que só Deus pode carregar? Essa mensagem é para quem se sente assim, para quem dorme mas não descansa, para quem acorda todas as manhãs já carregando um fardo que ninguém vê. Para quem tenta encontrar forças em si mesmo, mas percebe que, no fundo, a força já se esgotou. Para quem ora, mas, no silêncio da oração, ainda sente o coração inquieto. E, acima de tudo, para quem precisa de alívio, não passageiro, mas real. Jesus fez uma promessa clara: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. O chamado é direto. Ele não disse que talvez traria alívio, nem que o fardo diminuiria só um pouco. Ele disse que traria alívio verdadeiro. Só que essa promessa exige uma decisão: ir até ele. Mas na prática, o que significa atender a esse chamado? Muitas vezes pedimos ajuda, mas continuamos agarrados àquilo que nos machuca. Dizemos que confiamos, mas no fundo ainda tentamos controlar tudo, como se Deus precisasse da nossa interferência para agir. Dizemos ter fé, mas a confiança por vezes vacila. O coração quer descanso, mas a mente insiste em carregar os mesmos pensamentos, as mesmas angústias, os mesmos medos, e isso gera um ciclo exaustivo. A verdade é que não fomos feitos para carregar tudo sozinhos. Deus nunca planejou que a vida fosse uma caminhada de fardos pesados e noites sem sono, mas o ser humano, em sua tentativa de controlar tudo, se sobrecarrega. A ansiedade sufoca, o medo paralisa e, no fim, a alma fica cansada. E uma alma cansada perde a capacidade de enxergar as respostas que Deus já colocou no caminho. Você já sentiu que, por mais que tente descansar, sua mente não desliga? Como se, mesmo parado, algo dentro de você continuasse inquieto. O problema não é a falta de tempo ou o excesso de responsabilidades. O problema é o peso que você ainda não entregou. Essa mensagem não é apenas para te lembrar que Deus pode aliviar sua alma. É para te levar a refletir se você tem, de fato, permitido que Ele faça isso. Porque o alívio de Deus não vem para quem apenas ouve sobre Ele, mas para quem confia de verdade. E talvez esse seja o momento de soltar o que você tem segurado com tanta força. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Você pode estar sorrindo por fora, cumprindo suas responsabilidades, conversando normalmente com as pessoas ao seu redor, mas existe um cansaço interno que ninguém percebe. A verdade é que há pesos que não são visíveis, mas que machucam tanto quanto uma porrada física, ou até mais. São pensamentos que não se calam, inseguranças que se acumulam, preocupações que te acompanham até mesmo nos momentos em que você deveria estar descansando. O desgaste nem sempre começa de maneira abrupta. Geralmente ele se instala aos poucos, em dias em que você pensa que está tudo bem, suportar um pouco mais, adiar o descanso, ignorar o que sente. Mas chega um ponto em que a exaustão se torna insustentável. O coração parece sempre sobrecarregado, os pensamentos se tornam confusos e tudo começa a parecer mais difícil do que realmente é. Quem está de fora pode não entender. Podem te ver forte, capaz e acreditar que você dá conta de tudo. Mas o que acontece no seu interior
só Deus conhece. Ele vê as lutas silenciosas, as noites em que você se deita tentando encontrar paz, mas a mente não descansa, ela não para de produzir milhares de cenários que provavelmente nunca irão acontecer. Deus sabe das vezes em que você se esforça para confiar, mas ainda sente medo do que pode acontecer. Muitas vezes, esse peso surge porque tentamos segurar coisas que não fomos chamados para carregar. Queremos resolver tudo, planejar cada detalhe, evitar qualquer risco. Mas será que isso está nas nossas mãos? Quando confiamos em Deus, não significa que deixamos de agir, mas que paramos de carregar um peso que não nos pertence. O problema é que aprender a soltar não é simples. A mente quer ter controle, o coração quer respostas imediatas. Mas Deus trabalha de outra maneira. Ele ensina a depender, a confiar, a descansar nele. E enquanto não aprendemos isso, o fardo continua. Se você sente que tem vivido assim, talvez seja a hora de perguntar a si mesmo: será que estou confiando em Deus ou apenas tentando resolver tudo do meu jeito? Porque quem confia entrega, e quem entrega para de carregar sozinho. Deus nunca pediu para você ser forte o tempo todo. Ele nunca exigiu que você suportasse tudo sem se cansar. O que Ele quer é que você entenda que não está sozinho, que há um alívio disponível, mas que depende de uma escolha: parar de tentar carregar tudo com as próprias forças e confiar que Ele cuida de cada detalhe. O descanso que você precisa não está em uma pausa momentânea, nem em uma solução rápida para os problemas. Está em uma mudança de postura, uma decisão de entregar a Deus o que tem pesado e permitir que Ele cuide do que você não pode resolver. E quando isso acontecer, você vai perceber que o alívio que tanto busca não vem quando tudo se acalma, mas quando você aprende a descansar em Deus, independentemente do que estiver acontecendo ao seu redor. Muitas pessoas vivem sobrecarregadas porque acreditam que precisam lidar com tudo sozinhas. O coração está pesado, a mente cansada, mas mesmo assim insistem em segurar firme, tentando resolver, tentando controlar, tentando ser fortes. A passagem que vimos em Mateus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não foram palavras ditas para quem se sente bem, para quem tem tudo sob controle. Foram direcionadas a quem já não aguenta mais, a quem carrega um fardo que esgota as forças. Jesus não apenas percebeu o peso que tantas pessoas carregam, mas ofereceu um caminho de alívio. E esse alívio não é ilusório, não é uma simples mudança momentânea de emoções. É uma paz genuína que só Ele pode dar. Mas há um detalhe importante nessa promessa: o alívio vem para quem decide ir até Ele. Não é um sentimento que surge automaticamente, sem envolvimento da nossa parte. Jesus fez um chamado, e um chamado exige resposta. Quantas vezes alguém ora pedindo ajuda, mas continua vivendo como se ainda estivesse sozinho? Quantas vezes se fala de fé, mas o coração permanece preso à preocupação? Entregar o peso a Deus é um ato de confiança. Significa reconhecer que não temos todas as respostas, que não controlamos tudo e que sem Ele não podemos seguir. Mas confiar de verdade exige coragem. Muita gente prefere segurar o peso porque, no fundo, tem medo de soltar. Medo de que, se abrir mão do controle, as coisas não aconteçam como esperam. Medo de que, se descansarem, tudo desmorone. Só que Jesus não chamou ninguém para carregar tudo sozinho. Ele não pediu que as pessoas se esforçassem mais, que segurassem firme só mais um pouco. O convite foi claro: entregar a Ele. Mas o que significa, na prática, colocar esse peso nas mãos de Deus? Muita gente acha que confiar em Deus é simplesmente não fazer nada e esperar. Mas fé
não é passividade, é ação na direção certa. Quando entregamos algo a Deus, não significa que ignoramos a realidade, mas que escolhemos obedecer à sua voz, descansar nas suas promessas e parar de tentar resolver o que foge das nossas mãos. A vida continua. As dificuldades não desaparecem de um dia para o outro, mas o peso muda. O coração já não carrega o mesmo fardo, porque a confiança agora está em algo maior do que qualquer circunstância. Se Jesus disse que daria alívio, por que tantos ainda vivem cansados? Talvez porque a entrega ainda não foi completa. Talvez porque, no fundo, ainda se agarra ao medo, à preocupação, à necessidade de ter tudo sob controle. Talvez por estar ouvindo vozes que trazem confusão. Mas hoje é um bom dia para atender ao chamado, para decidir que o peso não será mais carregado sozinho, para finalmente deixar que Deus cuide do que só Ele pode resolver. O problema não é apenas o peso que carregamos, mas o medo de soltá-lo. A ansiedade faz com que a mente se prenda ao pior cenário possível. A mente da pessoa vira um prato cheio de pura agonia, criando um ciclo onde confiar em Deus parece bem difícil. Você pode até orar, pode até dizer que acredita que Ele tem o controle, mas se no fundo ainda carrega a angústia de que algo dará errado, a entrega ainda não foi completa. O medo paralisa. Ele convence de que soltar é perigoso, de que se você não estiver no controle, algo pode sair do rumo. Mas e se o verdadeiro perigo for justamente continuar segurando? Deus nunca pediu para que você resolvesse tudo sozinho. Nunca exigiu que você tivesse todas as respostas. O que Ele pede é confiança. Não uma confiança parcial, onde se entrega um pouco e segura o resto, mas uma confiança verdadeira, onde tudo é colocado nas mãos dele. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Esse versículo não diz para entregar só uma parte. Ele fala sobre lançar tudo. Ansiedade não se resolve quando força um pensamento positivo ou tentando ignorar o que está errado. Isso é ilusão. Ela se dissolve na presença de Deus, quando você escolhe abrir mão do medo e permitir que Ele cuide de cada detalhe. Mas confiar não significa que as preocupações vão desaparecer de repente. O que muda é a forma como você lida com elas. Quem confia para de alimentar pensamentos destrutivos, para de tentar antecipar problemas, para de viver em uma inquietação constante sobre o que pode acontecer. Quem confia, respira fundo, ora e segue adiante sabendo que Deus está no controle. O grande problema é que muitas pessoas confundem confiança com passividade. Elas acham que esperar em Deus significa ficar parado, sem tomar atitude alguma. Mas descansar nele não é sinônimo de inércia. É agir com a certeza de que ele já está à frente, abrindo caminhos, guiando cada passo e cuidando do que não pode ser resolvido pela força humana. A ansiedade quer que você resolva tudo agora, imediatamente. Quer que sua mente fique acelerada, buscando respostas a todo instante. Mas Deus não trabalha na pressa. Ele trabalha no tempo certo. Confiar nele é aceitar esse tempo, sabendo que mesmo que as coisas não aconteçam da forma como você esperava, Ele sabe exatamente o que está fazendo. Se hoje você sente que a ansiedade tem roubado sua paz, pergunte-se: o que estou segurando que deveria estar nas mãos de Deus? Porque enquanto você insistir em carregar o que não foi feito para ser seu fardo, a inquietação continuará. Mas no momento em que escolher lançar sobre ele sua ansiedade, o peso diminuirá. E então você verá que o descanso em Deus não é apenas um conceito bonito de se dizer, mas sim uma realidade para quem realmente confia. Porque falar que confia em Deus é fácil, dizer que entregou o que pesa também. Mas por que então tantas pessoas continuam vivendo sobrecarregadas? Porque a angústia insiste em voltar, mesmo depois de uma oração.
O problema não está em Deus, mas na forma como muitos tentam entregar seus fardos. Entregar algo significa abrir mão, significa soltar de verdade, parar de segurar com medo de que, se largar, as coisas sairão do controle. Mas essa é a grande questão. Será que já não estão fora do seu controle há muito tempo? O maior obstáculo para essa entrega é o medo. O medo de que, se você não se preocupar, algo dará errado. O medo de que, se não fizer nada, tudo desmorone. Mas entregar a Deus não significa cruzar os braços e esperar. Significa reconhecer que há coisas que não podem ser resolvidas pela força humana e que, em vez de desgastar o coração, tentando carregar sozinho, o melhor a fazer é confiar. Muitas vezes, a falta de entrega verdadeira está na insistência em manter o controle. O coração diz que confia, mas a mente continua tentando achar soluções. Você ora dizendo que coloca tudo nas mãos de Deus, mas no fundo ainda está esperando um plano alternativo, caso ele não haja do jeito que você quer. Só que Deus não divide o controle. Ele cuida por completo ou você continua carregando sozinho. A oração não é um alívio momentâneo, não é apenas um desabafo para acalmar a alma por alguns minutos e depois voltar a sentir o mesmo peso. A oração transforma quando é sincera, quando há uma decisão verdadeira de soltar aquilo que machuca. Quem ora com fé não apenas pede, mas também descansa na certeza de que Deus está ouvindo. O grande desafio não é apenas entregar, mas permanecer firme nessa decisão. Porque entregar significa soltar algo que talvez tenha sido carregado por anos. E o coração humano tem a tendência de pegar de volta aquilo que já deveria ter sido deixado com Deus. A mente quer entender os processos, quer enxergar cada detalhe, mas a fé não funciona assim. Fé não é sobre entender, é sobre confiar. Quando Jesus disse que aliviaria os sobrecarregados, ele não estava falando sobre remover todas as dificuldades, mas sobre trocar o fardo pesado por um que pode ser carregado com paz. Só que essa troca só acontece para quem decide confiar. Quem segura o que deveria ter sido entregue continua carregando sozinho. Se hoje o coração ainda está pesado, talvez seja porque a entrega não foi completa. Talvez seja porque, mesmo sem perceber, ainda há uma resistência em soltar. Mas Deus não força ninguém a confiar. Ele chama, Ele convida, Ele espera. E quando a entrega acontece de verdade, o peso se vai, a paz chega e a alma que antes estava cansada, finalmente encontra descanso. Você não foi criado para viver sobrecarregado. Deus nunca quis que sua caminhada fosse marcada pelo peso insuportável das preocupações, pelo cansaço da alma que insiste em não encontrar descanso. Ele vê o que ninguém vê. Ele sabe das dores que você não consegue expressar, dos pensamentos que insistem em te perturbar quando tudo ao redor está silencioso. Mas há um alívio disponível. Um alívio que não depende das circunstâncias mudarem, mas de uma decisão. Confiar. Deus não está distante, observando de longe. Ele está perto, esperando que você decida entregar aquilo que tem machucado tanto. Mas essa entrega precisa ser real, precisa ser sincera. Permita que ele entre em sua totalidade. Se existe algo pesando dentro de você, se há uma angústia que parece não ter fim, se o coração está cansado e a mente exausta, esse é o momento de soltar. Deus quer carregar o que você já não consegue mais. Ele quer te dar descanso. Te chamo agora para um instante de oração. Abra seu coração, sem reservas, sem medos. Pai amado, aqui estamos diante de Ti, trazendo tudo o que pesa, tudo o que tem apertado o coração e tirado a paz. Sabemos que Tu nos conheces por completo. Antes mesmo de uma palavra sair da nossa boca, Tu já sabes o que sentimos, o que pensamos, o que nos preocupa.
E é por isso que hoje queremos nos derramar diante da Tua presença, porque sabemos que só o Senhor tem o verdadeiro alívio que a nossa alma precisa. Quantas vezes tentamos carregar sozinhos fardos que nunca foram nossos? Quantas vezes seguramos dores que já deveriam ter sido entregues a Ti? Hoje reconhecemos que não conseguimos mais. Reconhecemos que sem Ti nos tornamos fracos, inseguros e cansados. O Senhor nos chamou para descansar em Ti, para lançar sobre Ti toda a ansiedade, toda a aflição e confiar que o Teu cuidado é perfeito. Pai, olhe para este coração que está abatido, para esta mente que não para de pensar, para essas emoções que estão confusas e agitadas. O Senhor sabe o quanto tem sido difícil enfrentar certos dias, o quanto algumas lutas parecem intermináveis. Mas hoje, diante de Ti, tomamos uma decisão. Entregamos tudo. Entregamos as preocupações com o futuro, os medos que insistem em nos paralisar, as dores que carregamos há tanto tempo. Colocamos diante do Teu altar cada lágrima derramada no silêncio, cada oração que parecia sem resposta, cada luta que temos travado sozinhos. Não queremos mais carregar sozinhos o que o Senhor já nos prometeu que carregaria. Tua palavra nos diz que Jesus nos chama para ir até Ele quando estamos cansados e sobrecarregados, e Ele nos dará descanso. Nós atendemos a esse chamado hoje. Queremos descansar no Teu amor. Queremos sentir a Tua paz invadindo a nossa alma. Queremos aprender a confiar, a soltar, a descansar sem medo. Pai, se em algum momento tentamos resolver as coisas do nosso jeito, nos perdoa. Se duvidamos do Teu cuidado, nos perdoa. Se em meio à pressa e à ansiedade tomamos decisões sem te consultar, nos ajuda a confiar mais. Ensina-nos a descansar sem medo, a esperar sem desespero, a olhar para cada situação, sabendo que o Senhor já está trabalhando em nosso favor. Espírito Santo, vem sobre nós agora, encha esse coração com a Tua paz. Que todo pensamento perturbador seja silenciado, que toda angústia seja substituída pela certeza do Teu cuidado. Que cada fardo que foi colocado diante de Ti agora nunca mais volte para nossas mãos. Obrigado, Senhor, porque sabemos que Tu és fiel. Obrigado porque mesmo quando não enxergamos o que está acontecendo, podemos ter a certeza de que o Senhor está agindo. Hoje decidimos confiar, descansar e viver com a leveza de quem entregou tudo nas Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus, com gratidão e fé. Amém. Queridos irmãos em Cristo, a paz que você tanto busca não está em uma solução imediata, nem no fim de todos os problemas. Está na certeza de que você não precisa carregar nada sozinho. Deus sempre esteve pronto para aliviar o que pesa, mas cabe a você escolher soltar. E agora que você fez essa oração, confie que Ele já está cuidando de tudo. Se essa mensagem falou com você, considere se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa palavra e encontrar descanso em Deus. E quero te fazer um convite especial. Deixe nos comentários uma declaração de fé, algo simples, mas poderoso. Escreva: meu alívio está em Deus. Que isso seja mais do que uma frase, que seja um posicionamento da sua alma. Se você quer aprofundar ainda mais sua caminhada espiritual e deseja um direcionamento especial para a sua vida de oração, temos algo preparado para você. No primeiro comentário fixado, há um material que pode transformar seu relacionamento com Deus e te guiar por um ano inteiro com propósito. Dê uma olhada. Tenho certeza de que pode fazer a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem.